11 anos. Era só isso que eu tinha quando descobri que o pior monstro não vive embaixo da cama. Ele divide o teto com você, come na mesma mesa e todo mundo acha que ele é um herói. Meu nome é Benedita Esperança da Silva, tenho 79 anos e hoje vou contar uma história que guardei por tanto tempo que ela virou pedra no peito. Uma história sobre como uma menina do sertão de Pernambuco descobriu que as palavras podem ser tanto a lâmina que corta quanto a agulha que costura. E antes que você pense em sair daqui, eu preciso te dizer uma coisa. Se você se inscrever agora no canal, você vai ajudar outras mulheres como eu a terem voz. Todo mês eu sorteio livros escritos à mão com histórias que nunca contei para ninguém, mas só para quem está inscrito e comenta aqui embaixo. Sua inscrição não é só um clique, é uma corrente de esperança para quem ainda vive no silêncio. Nasci em 1944, numa cidadezinha chamada Garanhuns, onde o sol queima a pele e os segredos queimam a alma. Minha família era grande demais para nossa casa pequena demais. Papai, Damião, trabalhava na usina de açúcar, saía antes do galo cantar e voltava quando as estrelas já tinham tomado conta do céu. Mamãe, Conceição, era lavadeira, daquelas que transformava a bacia de alumínio numa orquestra de tanto esfregar roupa dos outros. Éramos 6 filhos, e eu era a única menina no meio de 5 meninos. Imagine só, uma rosinha tentando sobreviver no meio de 5 espinhos. O mais velho era Sebastião, que todo mundo chamava de Bastião. Tinha 19 anos e era o orgulho da família inteira, forte como um touro, inteligente como um doutor e com um sorriso que fazia as moças da cidade suspirar quando ele passava. Trabalhava como supervisor na mesma usina que papai, ganhava bem e todo mundo dizia que aquele menino ia longe. Papai tinha os olhos cheios de estrelas quando falava dele. Esse aí vai ser alguém na vida, vivia repetindo. Bastião sabia disso e usava essa admiração, como quem usa uma coroa, sempre brilhando na cabeça. Depois vinha Cícero, de 17 anos, o queridinho de mamãe. Era diferente dos outros meninos, mais sensível, gostava de ajudar nas tarefas de casa, sabia cozinhar melhor que muita mulher por aí. Tinha uma voz bonita, cantava nas novenas da igreja, e as senhoras da cidade viviam elogiando como ele era bem criado. Cícero sempre foi meu protetor, ou pelo menos eu achava que era. Quando os outros meninos me importunavam, ele aparecia como um anjo da guarda. Deixem a menina em paz, dizia, e todos obedeciam. Como eu era boba naquela época, eu era a terceira, com 11 anos completados há pouco. Uma menina magra como vara de pescar, com tranças compridas que mamãe fazia questão de pentear todo dia antes de eu ir para a escola. Tinha a pele queimada de sol, joelhos sempre ralados de tanto brincar no terreiro e olhos grandes demais para o rosto pequeno. Era curiosa como gato, perguntava demais e mamãe vivia dizendo que eu ia dar trabalho quando crescesse. Se ela soubesse o trabalho que eu já estava dando. Os mais novos eram Antônio, de 9 anos, Francisco, de 7, e o bebê da família, João, com apenas 4 anos. Antônio era minha sombra, me seguia para todo lado, queria fazer tudo o que eu fazia. Francisco era o arteiro da casa, sempre aprontando alguma, quebrando alguma coisa, fazendo mamãe correr atrás dele com chinelo na mão. E o pequeno João, coitadinho, era ainda muito novo para entender o inferno que nossa casa se tornaria. Nossa casa era feita de tijolo cru, com 3 quartos minúsculos, uma sala que também era cozinha, e um quintal grande onde mamãe criava galinhas e plantava verduras. Não tínhamos banheiro dentro de casa não. Era aquela casinha no fundo do quintal, longe dos olhos, mas perto do nariz. O banho era de bacia, com água que esquentávamos no fogão a lenha. Luxo era ter sabão de coco para lavar o cabelo no domingo. A escola ficava longe, quase 1 hora de caminhada, debaixo do sol de rachar. Eu e Antônio íamos juntos todo dia, pisando na mesma poeira, sonhando com os mesmos sonhos. Minha professora, Dona Josefa, era uma mulher severa como chicote, mas justa como balança. Foi ela quem primeiro notou que eu tinha jeito para as letras, como dizia. Me emprestava livros da biblioteca particular dela, me ensinava palavras bonitas, me fazia acreditar que uma menina pobre do interior podia sonhar em ser alguém na vida. Mas os sonhos de menina logo
Viraram pesadelos de mulher precoce. Tudo começou a mudar quando meu corpo começou a mudar. Mamãe notou primeiro, claro. Numa manhã de sábado, enquanto estendíamos roupa no varal, ela me chamou para o canto. Benedita, você está se tornando mocinha, disse, a voz baixa como quem conta segredo. Precisa ter mais cuidado agora, se dar ao respeito, entende? Ela me explicou as coisas da vida com palavras simples, diretas, sem rodeios. Falou sobre o sangue que viria todo mês, sobre as mudanças no corpo, sobre como os homens olhariam para mim diferente dali em diante. E quando digo homens, filha, estou falando de todos, inclusive os de dentro de casa. Mulher precisa estar sempre alerta. Naquela época, eu achei que mamãe estava exagerando. Como assim os homens de dentro de casa? Eram meus irmãos, meu pai, minha família. Como poderiam representar perigo? Como eu era inocente? Como eu ainda acreditava que o sangue do sangue protege em vez de ferir? Foi numa tarde, de domingo, depois da missa, que notei o primeiro olhar diferente. Eu estava ajudando mamãe a preparar o almoço quando senti uns olhos me queimando as costas. Me virei e encontrei Bastião me olhando de um jeito que nunca tinha visto antes. Não era o olhar de irmão mais velho, preocupado ou protetor. Era outra coisa, algo que fez minha barriga revirar de um jeito ruim. Quando nossos olhos se encontraram, ele sorriu. Aquele sorriso que fazia as moças suspirar na rua, mas que naquele momento me deu vontade de correr e me esconder. Que foi, Bastião? Perguntei, tentando soar natural. Nada não, irmãzinha. Só achando que você está crescendo rápido demais. A forma como ele falou crescendo fez minha pele arrepiar. Não do jeito bom. A partir daquele dia, passei a notar outros olhares, outros sorrisos, outros comentários. Cícero, que sempre foi meu protetor, começou a ser protetor demais. Aparecia do nada quando eu estava sozinha, oferecia ajuda para tudo. Ficava muito perto quando conversava comigo. É para te proteger dos outros, ele dizia quando eu reclamava. Mas quem me protegeria dele? As semanas foram passando e a sensação de estar sendo observada, estudada, como um animal no pasto esperando o momento certo do abate, foi ficando cada vez mais forte. Quando eu trocava de roupa atrás da cortina de chita que separava meu cantinho do resto do quarto, que dividia com os meninos mais novos, sentia olhos me penetrando através do tecido fino. Quando me abaixava para pegar alguma coisa no chão, ouvia sussurros e risinhos abafados. Quando caminhava pelo quintal para buscar água no poço, percebia conversas que paravam quando eu chegava perto. Mamãe estava sempre muito ocupada com as roupas dos outros para notar as mudanças na própria casa. Papai chegava tão cansado do trabalho que mal levantava os olhos do prato na hora da janta. E eu? Eu comecei a me fazer pequena, a usar roupas largas, a evitar ficar sozinha com qualquer um dos meus irmãos. Mas numa casa com 6 filhos e 3 quartos, ficar sozinha era luxo que não existia. A primeira vez que aconteceu, eu estava sozinha na cozinha, preparando o café da tarde. Era uma quinta-feira quente, daquelas que o ar parece mel grosso de tanto calor. Mamãe tinha ido entregar roupa na casa da dona Marlene, papai estava no trabalho e os meninos pequenos brincavam no quintal. Só eu e Bastião estávamos dentro de casa. Ele apareceu na cozinha de repente, como uma sombra que ganha vida. Que você está fazendo, bendita? Perguntou usando o apelido que só ele me chamava. Fazendo café. Respondi sem tirar os olhos da chaleira no fogão. Deixa eu te ajudar, disse, se posicionando atrás de mim, tão perto que podia sentir o calor do corpo dele nas minhas costas. Não precisa não, eu sei fazer sozinha. Tentei me afastar, mas ele colocou as mãos na minha cintura, me impedindo de sair. Calma, irmãzinha, só quero ajudar. A voz dele estava diferente, mais rouca, mais baixa. As mãos começaram a se mover, subindo devagar pelas minhas costelas. Meu coração disparou. Não de paixão, não de alegria, mas de um medo primitivo, do tipo que faz o cabelo do braço arrepiar e a garganta fechar. Bastião, me solta, pedi, a voz tremendo. Por que a pressa? A gente está só conversando. As mãos continuaram subindo, e quando chegaram onde não deviam chegar, eu gritei. Não foi um grito alto, não foi um grito de filme, foi um grito abafado, de quem sabe que ninguém vai acudir, de quem entende que está sozinha no mundo mesmo cercada de gente. Ele tampou minha boca com uma das mãos, a outra continuou explorando meu corpo como se fosse território conquistado. Shhh, bendita, calma.
Isso é normal entre irmãos que se amam, mas é nosso segredo, tá? Se você contar para alguém, ninguém vai acreditar. E se acreditarem, vão dizer que foi culpa sua que você provocou. As palavras dele entraram na minha cabeça como pregos, sendo martelados. Quando ele finalmente me soltou, eu desabei no chão da cozinha, tremendo como folha no vendaval. Ele se arrumou, alisou o cabelo e disse como se nada tivesse acontecido. O café está queimando. Melhor você cuidar dele antes que mamãe chegue e descubra que você não sabe nem fazer um café direito. E saiu da cozinha, assobiando uma música, deixando-me ali, fragmentada no chão frio, tentando entender o que tinha acabado de acontecer, tentando processar que minha vida tinha mudado para sempre naqueles 5 minutos que pareceram 5 horas. Sozinha. No quintal buscando ovos das galinhas, ele surgia do nada com alguma desculpa. Vim te ajudar, irmãzinha. Na cozinha, preparando a comida, lá estava ele oferecendo uma mão que eu não queria. Deixa eu carregar isso para você. E a cada vez, as mãos dele encontravam um jeito de tocar onde não devia. Os olhos dele me devoravam, como se eu fosse um doce que ele estava guardando para comer depois. O pior era que ninguém notava nada. Para o mundo, Bastião continuava sendo o filho, exemplar, o trabalhador dedicado, o irmão protetor. Quando estava na frente dos outros, ele me tratava com carinho normal de irmão. Olha como nossa bendita está crescendo, dizia para papai, bagunçando meu cabelo como sempre fez. Logo vai ter que arrumar um namorado para ela. E todos riam, achando graça, sem imaginar que o lobo já estava dentro do galinheiro. Mamãe, coitada, vivia tão atarefada que mal levantava os olhos das bacias de roupa. Benedita, para de inventar moda e vai ajudar seu irmão. Ela dizia quando me via tentando evitar ficar sozinha com Bastião. Ele está sendo gentil com você e você fazendo cara feia. Que menina mais esquisita. Foi numa tarde de chuva, quando todos estavam dentro de casa, que as coisas pioraram. A chuva tamborilava no telhado de zinco como dedos nervosos e o vento fazia as janelas baterem. Mamãe estava costurando na sala. Papai dormia na rede depois do almoço e os meninos pequenos brincavam no chão com carrinhos feitos de lata de sardinha. Eu estava no meu cantinho, atrás da cortina, tentando fazer a lição da escola quando Bastião apareceu. Todo mundo está ocupado, ele sussurrou, sentando na beira da minha cama. Bom momento para conversarmos melhor. Meu estômago virou uma pedra. Não quero conversar. Quero fazer minha lição. Sua lição pode esperar. Isso aqui é mais importante. Ele pegou o caderno da minha mão e jogou no chão. Você está crescendo, bendita. E eu preciso te ensinar umas coisas que nenhuma escola ensina. Tentei me levantar, mas ele me empurrou de volta para a cama. A cortina de chita era nossa única proteção, e através dela podia ouvir mamãe cantarolando na sala, os meninos rindo, papai roncando. A vida normal continuando a poucos metros de distância, enquanto meu mundo desabava. O que aconteceu naquela tarde me marcou como ferro em brasa marca o gado. Não vou contar todos os detalhes porque algumas dores são grandes demais para caber em palavras, mas posso dizer que aprendi naquele dia que o corpo pode estar presente enquanto a alma foge para bem longe. Aprendi que dá para chorar sem fazer barulho, que dá para morrer um pouquinho e continuar respirando. Quando acabou, eu estava deitada de lado, encolhida como um bicho ferido, e ele estava se vestindo como se tivesse acabado de trocar de roupa. Lembra do que eu disse, bendita? Nosso segredo. Se contar para alguém, vou dizer que você que pediu, que você que provocou. Uma menina de 11 anos provocando o irmão. Imagina o que as pessoas vão pensar de você. Ele saiu por trás da cortina e ouvi sua voz mudando completamente. Mamãe, posso pegar um copo d'água? Como se fosse outra pessoa. Como se fosse um ator representando o papel do filho perfeito. Fiquei ali deitada por horas, ouvindo a chuva, ouvindo a vida acontecer do outro lado da cortina, sentindo que eu tinha sido dividida em duas. A Benedita de antes, que morreu naquela tarde, e a Benedita de depois, que estava nascendo naquele momento. Uma Benedita que sabia coisas que nenhuma menina de 11 anos deveria saber. Quando finalmente levantei para jantar, mamãe estranhou minha cara. Que foi, filha? Está pálida. Estou com dor de cabeça. Menti. Era verdade em parte. Minha cabeça doía, meu corpo doía, minha alma doía. Deve ser essa chuva. Tempo fechado deixa todo mundo meio tristonho.
Ela pôs a mão na minha testa. Não está com febre. Toma um chá de erva cidreira depois do jantar que... Passa. Se ela soubesse que não era chá que eu precisava, se ela soubesse que a tempestade não estava lá fora, mas dentro da própria casa, naquela noite, deitada na minha cama estreita, ouvi Cícero sussurrando no escuro. Bendita, você está bem? Notei que você estava estranha no jantar. Por um momento, pensei em contar tudo para ele. Cícero sempre foi meu protetor, sempre cuidou de mim. Mas então lembrei das palavras de Bastião. Se contar para alguém, ninguém vai acreditar. Se Cícero não acreditasse? E se ele achasse que eu tinha inventado? E se ele contasse para os outros? Só estou cansada, murmurei. Tem certeza? Se alguém está te incomodando, você pode me contar. O irônico era que alguém estava me incomodando. Mas como contar que esse alguém era o próprio irmão dele? O orgulho da família. Tenho certeza. Boa noite, Cícero. Os dias seguintes foram um borrão de medo e vigilância. Aprendi a me mover pela casa como um gato assustado, sempre atenta aos ruídos, sempre procurando testemunhas, sempre fugindo dos cantos escuros. Quando Bastião chegava do trabalho, meu corpo inteiro ficava tenso. Quando ele falava comigo na frente dos outros, eu forçava um sorriso, mas por dentro estava gritando. A escola virou meu refúgio. Pelo menos lá eu estava segura, longe dele, longe de casa. Dona Josefa notou que algo tinha mudado em mim. Benedita, você sempre foi quieta, mas agora está quieta demais. E suas notas estão caindo. Que está acontecendo? Como explicar para uma professora solteirona que eu estava sendo visitada pelo diabo todas as noites? Como colocar em palavras o que nem eu mesma entendia direito? Estou bem, Dona Josefa, só um pouco cansada. Cansada de quê? Você tem 11 anos. Deveria estar cheia de energia. Ela me olhou com aqueles olhos de águia que viam tudo. Se tem alguma coisa acontecendo em casa? Não tem nada, não. Interrompi rápido demais. Ela assentiu, mas vi que não tinha acreditado. Nos dias seguintes, começou a me dar mais atenção, a me fazer ficar depois da aula para ajudar com tarefas que ela inventava. Era sua forma de me proteger, sem fazer perguntas que eu não sabia responder. Mas casa era casa, e eu tinha que voltar para lá todo dia, e Bastião estava sempre esperando. A segunda vez aconteceu numa manhã de sábado. Mamãe tinha ido ao mercado com os meninos pequenos, papai estava no quintal consertando a cerca e Cícero tinha saído com amigos. Era só eu e Bastião em casa. Quando vi que íamos ficar sozinhos, tentei inventar uma desculpa para sair também. Vou na casa da Joana. Menti, pegando minha sandália. Não vai não, disse Bastião, bloqueando a porta. Sua amiga pode esperar. Eu é que preciso de você agora. Não adiantava correr. Não adiantava gritar. Não adiantava chorar. Aprendi isso naquela manhã enquanto ele fazia comigo o que queria, enquanto eu morria mais um pouquinho por dentro, enquanto uma parte de mim se desligava do meu corpo e flutuava no teto, observando aquilo como se fosse um filme de terror. Depois, ele sempre agia como se nada tivesse acontecido. Voltava a ser o Bastião de sempre. Trabalhador, respeitoso, o filho que todo pai queria ter. E eu voltava a ser a bendita de sempre por fora, quieta, obediente, a filha que toda mãe achava que tinha. Por dentro, eu ia sumindo aos pouquinhos, como açúcar que derrete na chuva. Foi numa dessas noites, depois de mais um episódio, que tomei uma decisão. Não podia contar para ninguém da família. Quem acreditaria em mim contra o menino de ouro? Mas podia tentar me proteger de outras formas. Comecei a dormir com a faca de cozinha embaixo do travesseiro. Era pequena, cega, mais servia para descascar batata do que para qualquer outra coisa, mas me dava uma sensação mínima de poder. Também comecei a prestar mais atenção em Cícero. Ele realmente era meu protetor ou só estava esperando sua vez? Às vezes flagrava ele me olhando de um jeito estranho, como se estivesse avaliando alguma coisa. Será que Bastião tinha contado para ele sobre nossos segredos? Será que eles conversavam sobre mim quando eu não estava por perto? A paranoia começou a crescer dentro de mim como uma trepadeira venenosa. Via perigo onde talvez não tivesse, sentia ameaças em cada sombra, mas não podia me dar ao luxo de confiar. Confiança era um luxo que meninas como eu não podiam ter. Foi assim que aprendi, aos 11 anos, que às vezes o inimigo mora
Na mesma casa que você, come na mesma mesa, e todo mundo pensa que ele é um anjo quando na verdade é o próprio demônio. Saía para as entregas, sempre que papai estava ocupado demais para notar, lá vinha ele com aquele sorriso que me gelava o sangue. O que mais me doía não era só o que ele fazia comigo, era como ele conseguia voltar a ser o filho perfeito segundos depois. Como ele ajudava mamãe a carregar as trouxas de roupa, como ele dava dinheiro extra para papai comprar cachaça no fim de semana, como ele bagunçava o cabelo dos meninos pequenos e os fazia rir. Era como se ele tivesse duas pessoas, dentro dele, o monstro que me visitava nos cantos escuros e o anjo que todos conheciam e amavam. E eu estava virando uma mentirosa profissional. Estou bem, mamãe. Não aconteceu nada. Só estou cansada. Dor de barriga, dor de cabeça. Mentira atrás de mentira para esconder a verdade que ninguém queria ouvir. Porque eu sabia, até mesmo aos 11 anos eu sabia que se contasse a verdade, seria eu quem sairia perdendo. Seria eu a culpada, a maliciosa, a menina que provocou, o irmão mais velho. Foi numa tarde de terça-feira que tudo ficou ainda pior. Eu estava no quintal estendendo roupa no varal quando ouvi vozes vindas do quarto dos meninos. Era Bastião conversando com Cícero, e o tom era baixo, conspiratório. Meu coração disparou. Eles estavam falando sobre mim. Me aproximei devagar, pisando na ponta dos pés, e consegui ouvir pedaços da conversa através da parede fina. Ela está crescendo rápido, era a voz de Bastião. Eu sei, tenho notado, respondeu Cícero. Tem que ter cuidado para ninguém perceber. Mamãe não suspeita de nada. É melhor assim. Meu sangue virou gelo nas veias. Eles estavam falando sobre mim. Cícero sabia o que estava acontecendo, e não só não me protegia, como estava envolvido também. Meu último aliado, minha última esperança, tinha virado do lado inimigo. Naquela noite, fingi estar dormindo quando Cícero se aproximou da minha cama. Ele ficou ali parado por longos minutos, apenas me observando no escuro. Podia sentir o peso do olhar dele sobre mim, como uma mão pesada no peito me impedindo de respirar. Quando ele finalmente se afastou, ouvi ele sussurrar baixinho. Amanhã. Amanhã o quê? O que eles estavam planejando para mim? Não consegui dormir naquela noite. Fiquei deitada no escuro, a faca pequena apertada na mão embaixo do travesseiro, contando as horas pela batida do meu coração acelerado. Quando o galo cantou anunciando o amanhecer, eu ainda estava acordada, os olhos fixos no teto de madeira, rezando para um Deus que parecia ter esquecido que eu existia. O dia seguinte chegou como uma sentença de morte. Mamãe teve que sair cedo para entregar um enxoval que tinha ficado pronto. A filha da dona Carminha ia casar no sábado e estava desesperada para buscar as toalhas bordadas. Papai saiu para o trabalho como sempre, levando Antônio junto para ajudar num serviço extra na usina. Francisco e João foram para a casa da vizinha, que cuidava deles quando mamãe precisava sair. Era só eu, Bastião e Cícero em casa. Bendita, chamou Bastião da sala, a voz doce como melado envenenado. Vem cá, querida, precisamos conversar. Meu corpo tremeu como vara no vento. Sabia que tinha chegado a hora que eu tanto temia. Não era mais só Bastião. Agora eram os dois. Entrei na sala com passos de quem caminha para o próprio enforcamento. Eles estavam sentados no sofá velho, lado a lado, me olhando com expressões que tentavam parecer carinhosas, mas que para mim eram máscaras mal disfarçadas de demônios. Senta aqui, disse Cícero, batendo no espaço entre eles no sofá. Prefiro ficar em pé, respondi, a voz mal saindo da garganta. Não foi um pedido, disse Bastião, e o tom dele mudou completamente. Não era mais o irmão carinhoso, era uma ordem. Sentei no espaço entre eles, espremida como um passarinho entre duas cobras. Podia sentir o calor dos corpos deles dos dois lados, como se estivesse cercada por duas fornalhas. Nossa irmãzinha está crescendo, não está, Cícero? Disse Bastião, colocando a mão no meu joelho. Está mesmo, concordou Cícero, colocando a mão no meu ombro. E meninas que crescem precisam aprender certas coisas. Que tipo de coisas? Perguntei, já sabendo que não queria ouvir a resposta. Coisas de mulher, disse Bastião, a mão subindo pela minha perna. Coisas que vão fazer você entender seu lugar no mundo. E qual é o meu lugar?
A pergunta saiu antes que eu pudesse me controlar. Os dois sorriram e foi o sorriso mais assustador que já vi na vida. Seu lugar é cuidar dos homens da sua família, disse Cícero. É fazer com que a gente fique feliz. E como eu faço isso? Deixando a gente te ensinar, disse Bastião, levantando e me puxando pela mão. Vem, vamos para um lugar mais reservado. Tentei resistir, mas eram dois homens crescidos contra uma menina de 11 anos. Me arrastaram para o quarto deles, aquele quartinho pequeno no fundo da casa onde ninguém ouviria mesmo que eu gritasse até a garganta sangrar. O que aconteceu naquele quarto naquela manhã foi o dia que minha infância morreu de vez. Não vou contar os detalhes, porque existem dores que não cabem em palavras, mas posso dizer que aprendi que o mal pode ter muitas faces, que pode vir de onde menos esperamos, que pode se esconder atrás de sorrisos e carinhos falsos. Quando acabou, eu estava no chão, encolhida como um animal ferido, e eles estavam se vestindo e conversando sobre o almoço como se nada tivesse acontecido. Lembra do que conversamos? Disse Bastião, se abaixando ao meu lado. Isso é nosso segredo. Se contar para alguém, ninguém vai acreditar. Completei, a voz saindo como um fio de linha. Isso mesmo. E sabe por quê? Porque você é só uma menina e nós somos os filhos homens da casa. Nossa palavra vale mais que a sua. Muito mais, concordou Cícero. E além do mais, quem ia querer uma menina suja como você agora? Você é nossa agora, bendita. Nossa para sempre. Eles saíram do quarto me deixando ali, despedaçada no chão frio. Ouvi eles na cozinha conversando sobre futebol, sobre trabalho, sobre coisas normais da vida normal de pessoas normais. Como se eu não existisse, como se o que tinham acabado de fazer fosse tão natural quanto beber água. Fiquei ali por horas, até ouvir mamãe chegando da rua. Então me levantei, me limpei como pude, arrumei a roupa e saí do quarto tentando parecer normal. Mamãe estava na cozinha guardando as compras, cantarolando uma música, feliz porque tinha conseguido vender bem o enxoval. Bendita minha filha, você viu como seus irmãos cuidam bem de você? Quando cheguei, o Bastião disse que vocês ficaram conversando a manhã toda, que ele e o Cícero estavam te dando conselhos de irmão mais velho. Que sorte você tem de ter irmãos tão protetores. Protetores. A palavra me atingiu como um tapa na cara. Se soubesse... mamãe, tenho muita sorte. Consegui dizer, cada palavra pesando como pedra na boca. Naquela noite, deitada na minha cama, olhando para o teto de madeira carcomido, tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Não podia contar para ninguém da família. Isso estava claro. Não podia fugir. Para onde uma menina de 11 anos iria no meio do sertão? Mas podia fazer uma coisa. Podia aprender a me defender. E foi aí que descobri algo que nem eu mesma sabia que tinha dentro de mim. Uma força que vinha não dos músculos, mas da raiva. Uma inteligência que vinha não dos livros, mas da necessidade de sobreviver. Um poder que eu ainda não entendia completamente, mas que estava ali, dormindo dentro de mim como uma serpente esperando o momento certo para dar o bote. Se eles achavam que eu era só uma menina indefesa, estavam enganados. Se pensavam que poderiam me usar e jogar fora como um trapo velho, iam descobrir que estavam mexendo com a pessoa errada. Eu era Benedita Esperança da Silva, e se eles tinham me tirado a infância, eu não ia deixar que tirassem meu futuro também. A guerra estava apenas começando. Depois daquele dia maldito, minha vida se transformou numa peça de teatro macabra, onde eu tinha que representar o papel da menina normal, enquanto por dentro eu estava planejando minha vingança, porque foi isso que nasceu dentro de mim naquela noite. Não resignação, não aceitação, mas uma sede de justiça que queimava como ferro em brasa no meu peito. Os dias seguintes foram de observação silenciosa. Aprendi a estudar meus inimigos como um general estuda o campo de batalha. Bastião era forte, mas era preguiçoso. Gostava de beber cachaça escondido no final de semana e ficava lerdo, descuidado. Cícero era mais esperto, mais cauteloso, mas tinha uma fraqueza. Era vaidoso demais, gostava de se exibir para as meninas da igreja, de parecer o rapaz bem comportado. E eu? Eu era só uma menina de 11 anos, mas tinha algo que eles nunca imaginariam. Eu sabia ler e escrever melhor que a maioria dos adultos da cidade.
Dona Josefa tinha me ensinado não só as letras, mas o poder que elas tinham. As palavras podem construir impérios ou destruí-los, Benedita. Ela sempre dizia. Depende de quem as usa e como as usa. Foi então que comecei a colocar meu plano em ação. Primeiro, precisava de proteção imediata. Não podia contar com a família, mas podia contar com a comunidade. Comecei a inventar desculpas para ficar sempre em lugares públicos quando estava em casa. Vou varrer o terreiro da frente, dizia, onde os vizinhos podiam me ver. Vou buscar água no poço, que ficava no meio da rua onde todo mundo passava. Vou ajudar Dona Maria com as galinhas, a vizinha do lado que sempre estava no quintal. Quando percebi que não podia evitar ficar sozinha com eles, comecei a criar situações onde sempre tivesse uma testemunha por perto. Antônio, vem cá me ajudar a guardar essas roupas. Eu chamava meu irmão pequeno sempre que via. Bastião se aproximando. Francisco, você não quer aprender a fazer bolo? Quando Cícero começava a dar voltas ao meu redor. Eles notaram, claro. Numa noite, Bastião me encurralou atrás da casa, longe dos olhos de todos. Você está ficando muito esperta, irmãzinha, disse a voz baixa e ameaçadora. Pensando que pode fugir de nós? Não sei do que você está falando, respondi, tentando manter a voz firme. Sabe sim, mas vou te dar um aviso. Quanto mais você fugir, pior vai ser quando a gente te pegar sozinha. E a gente sempre consegue. Ele estava certo, e eu sabia disso. Mais cedo ou mais tarde, eles encontrariam uma brecha. Por isso, precisava de um plano melhor, mais permanente. Foi quando lembrei de uma história que Dona Josefa tinha contado na escola sobre uma rainha africana que derrotou um exército inteiro usando apenas palavras e esperteza. Ela não tinha soldados nem armas, contava a professora, mas tinha algo mais poderoso. Ela sabia os segredos dos inimigos e usou isso contra eles. Segredos. Todo mundo tinha segredos, inclusive Bastião e Cícero. Comecei a prestar atenção em tudo, a ouvir conversas atrás das portas, a notar coisas que antes passavam despercebidas. E logo descobri que meus irmãos não eram os santos que fingiam ser. Bastião, por exemplo, não trabalhava tanto quanto dizia. Várias vezes o vi saindo escondido durante o horário de serviço para encontrar com Rosário, a mulher casada que morava 3 ruas abaixo. Seu marido, seu Valdecir, era caminhoneiro e viajava muito, e Bastião aproveitava essas ausências para visitas que não eram exatamente sociais. Cícero tinha segredos ainda mais interessantes. O menino santo que cantava na igreja e fazia as senhoras suspirarem tinha um vício escondido. Roubava dinheiro da gaveta onde mamãe guardava o troco das costuras para comprar baralho de cartas e apostar com os vagabundos atrás do mercado. Informações valiosas, mas ainda não sabia como usar. A oportunidade apareceu numa manhã de domingo. Toda a família estava se arrumando para a missa quando mamãe descobriu que faltava dinheiro da gaveta. Gente, quem mexeu no meu dinheiro? Ela perguntou, a voz já alterada. Tinha 15 cruzeiros aqui ontem à noite. Agora só tem 10. Todos negaram, claro. Mas eu vi o rosto de Cícero ficar vermelho. Era minha chance. Mamãe, disse, fingindo hesitação. Eu não queria falar, mas ontem vi o Cícero mexendo na gaveta quando a senhora estava. No quintal. O silêncio que se seguiu foi como o silêncio antes do raio cair. Todos os olhos se voltaram para Cícero, que ficou branco como cal. Isso não é verdade! Ele gritou, mas a voz estava trêmula demais para convencer. Benedita, disse papai, a voz perigosamente baixa. Você tem certeza do que está falando? Tenho sim, papai. Vi ele abrir a gaveta, pegar o dinheiro e guardar no bolso. Cícero me olhou com ódio puro. Ela está mentindo. Por que vocês acreditam nela e não em mim? Porque ela nunca mentiu para a gente, disse mamãe, e as palavras foram como facadas no coração dele. Onde está o dinheiro, Cícero? Claro que ele não tinha mais o dinheiro. Tinha perdido tudo no jogo na noite anterior. Não podia devolver nem confessar onde tinha gasto. Ficou ali, encurralado como um rato, enquanto papai tirava o cinto da cintura. A surra que Cícero levou naquela manhã foi tão feia que os vizinhos ouviram os gritos, e quando acabou, papai disse as palavras que eu estava esperando. Você perdeu minha confiança, menino. A partir de hoje, não quero você perto da sua irmã sem supervisão.
Menino ladrão pode ser qualquer coisa. Perfeito. Acabara de transformar Cícero de predador em pária. Agora faltava só Bastião. A oportunidade para ele surgiu 2 semanas depois. Seu Valdecir voltou de viagem mais cedo que o esperado e encontrou Bastião saindo da casa dele numa hora bem suspeita. A briga que se seguiu foi épica. Seu Valdecir era conhecido pela força e pelo temperamento, e Bastião voltou para casa com um olho roxo e várias costelas doloridas. Mas o pior para ele não foram os ferimentos físicos. Foi quando a notícia se espalhou pela cidade. Em lugares pequenos como o nosso, escândalo assim vira fofoca por meses. Papai ficou furioso com a vergonha que Bastião trouxe para a família, e mamãe não conseguia mais olhar para ele sem balançar a cabeça em desaprovação. Menino sem vergonha, ouvi ela falando para a vizinha. Metido com mulher casada, trazendo desonra para nossa casa. Não sei onde foi que errei na criação. De repente, o filho perfeito não era mais tão perfeito assim. E homem desmoralizado é homem sem poder. Foi então que notei algo interessante acontecendo. Com a reputação deles abalada, com a confiança da família perdida, Bastião e Cícero começaram a ter menos oportunidades de me encurralar. Papai passou a ficar mais atento aos movimentos dos filhos. Mamãe começou a me dar tarefas que me mantinham sempre perto dela. E os vizinhos passaram a comentar sobre como aqueles meninos da Conceição andavam meio desandados. A pressão social numa cidade pequena é uma força poderosa. Quando toda a comunidade está de olho em você, fica difícil fazer maldades escondidas. Mas eu sabia que isso era só o começo. Tinha conseguido uma trégua, não uma vitória. E quanto mais eu estudava meus inimigos, mais percebia que precisaria de algo mais definitivo para me livrar deles de vez. A solução veio de onde menos esperava, das próprias palavras que eles usavam contra mim. Ninguém vai acreditar em você. Nossa palavra vale mais que a sua. Você é só uma menina. Eles estavam certos sobre uma coisa. Numa sociedade onde a palavra do homem valia mais que a da mulher, seria difícil fazer alguém acreditar na minha versão da história. Mas eles se esqueceram de uma coisa importante. Eu não precisava fazer ninguém acreditar em mim. Precisava apenas fazer todo mundo duvidar deles. Se você está acompanhando essa história até aqui, deixe um coração nos comentários para eu saber que não estou falando sozinha. E se você conhece alguém que passou por situações parecidas, marca essa pessoa para mostrar que ela não está sozinha na luta. Sua inscrição aqui no canal não é só um número. É uma rede de apoio para todas nós que aprendemos a transformar dor em força. Como você tem lidado com as injustiças da sua vida? Conta aqui embaixo que essa comunidade está pronta para te ouvir. Precisava apenas mostrar que eram homens fracos, sem controle, sem honra. E numa sociedade como a nossa, onde a honra masculina valia mais que ouro, isso seria a destruição completa deles. Comecei a trabalhar como uma aranha tecendo sua teia, devagar, com paciência, criando situações que expusessem as fraquezas deles para toda a comunidade ver. Cada fio da teia era uma pequena mentira, uma meia-verdade, uma insinuação plantada no lugar certo, na hora certa, na pessoa certa. O primeiro fio foi com Bastião. Sabia que ele continuava encontrando outras mulheres casadas. O caso com Rosário tinha sido descoberto, mas ele não tinha aprendido a lição. Comecei a seguir ele escondida depois do trabalho, anotando os lugares onde ele ia, as mulheres que visitava. Era perigoso, mas eu me tornara uma especialista em ser invisível. Descobri que ele estava agora se encontrando com Neuza, a esposa do seu Joaquim, que trabalhava na prefeitura. Eles se encontravam numa casa abandonada nos fundos da cidade, sempre nas terças e quintas, quando seu Joaquim ficava até tarde no serviço. A informação era valiosa, mas precisava ser usada na hora certa, da forma certa. A oportunidade surgiu quando Dona Carmen, a maior fofoqueira da cidade, veio buscar uma encomenda que mamãe tinha costurado para ela. Enquanto mamãe estava no quarto buscando o vestido, Dona Carmen ficou na sala comigo, e como toda boa fofoqueira, não conseguia ficar quieta. Sua mãe costura tão bem, ela disse. Sorte a dela ter filhos tão ajuizados para ajudar em casa. Nem todos são tão ajuizados assim. Deixei escapar, fingindo inocência. Como assim, menina? Nada não, Dona Carmen. Não devo falar dos meus irmãos.
Claro que isso só aguçou a curiosidade dela. Que foi, Benedita? Pode falar comigo, que sou quase da família. É que... Bem, fiz cara de quem estava lutando contra a própria consciência. Ontem eu vi o Bastião conversando com Dona Neuza perto da casa, abandonada do finado seu Manuel. Achei estranho porque era tarde e seu Joaquim não estava junto. Vi os olhos de Dona Carmen se iluminarem como fogos de artifício. Conversando como? Ah, Dona Carmen, eu sou só uma criança. Não entendo essas coisas de gente grande. Fiz uma pausa calculada. Mas eles pareciam próximos demais para pessoas que mal se conhecem. Era só isso que precisava dizer. Dona Carmen era como rádio. Uma vez que recebia a informação, transmitia para toda a cidade em questão de horas. Sabia que até o final do dia metade da cidade estaria comentando sobre os encontros suspeitos entre Bastião e Dona Neuza. E foi exatamente o que aconteceu. No dia seguinte, seu Joaquim já estava com desconfiança da mulher e vigiando os passos dela. Em 3 dias, pegou os dois juntos na tal casa abandonada. A confusão foi tanta que a polícia teve que intervir e Bastião levou uma surra que o deixou de cama por 1 semana. Mas o mais importante, sua reputação na cidade ficou completamente destruída. Ninguém mais o via como o rapaz trabalhador e respeitável. Agora, ele era aquele que se mete com mulher dos outros. E numa cidade pequena, essa marca gruda na pessoa para sempre. Com Cícero, usei uma estratégia diferente. Desde a história do dinheiro roubado, ele tinha ficado mais cauteloso, mais esperto. Mas todo homem tem um ponto fraco, e o dele era a vaidade. Cícero se achava irresistível para as mulheres, especialmente as moças, da igreja que suspiravam quando ele cantava nas novenas. Havia uma em especial, Lindalva, filha do comerciante mais rico da cidade, que demonstrava interesse nele. Era a chance perfeita para usar sua própria vaidade contra ele. Comecei a espalhar rumores sutis sobre o interesse de Lindalva por ele. Ouvi dizer que ela falou para as amigas que acha o Cícero o rapaz mais bonito da igreja. Contei para minha amiga Joana, sabendo que ela contaria para a irmã, que contaria para a prima, que eventualmente chegaria aos ouvidos dele. Funcionou perfeitamente. Cícero começou a se exibir ainda mais durante as missas, a cantarolar pelas ruas na esperança de que Lindalva ouvisse, a gastar o pouco dinheiro que tinha em pomada para o cabelo e água de colônia barata. O golpe final veio quando descobri que ele estava roubando não só da gaveta de mamãe, mas também da caixinha onde papai guardava o dinheiro da feira. Pequenas quantias que ele achava que ninguém notaria, mas que eu estava anotando cuidadosamente. Numa manhã de sábado, quando toda a família estava reunida para o café, deixei escapar na conversa. Papai, o senhor anda esquecido ultimamente? Ontem o senhor disse que tinha guardado 10 cruzeiros na caixinha, mas quando fui buscar dinheiro para a feira só tinha 7. Papai franziu a testa. Tem certeza, menina? Eu conto meu dinheiro direito. Tenho certeza sim. E não foi a primeira vez. Semana passada também faltava dinheiro. Vi Cícero engasgar com o café, mas continuei como se nada fosse. Mamãe, a senhora não notou que anda faltando dinheiro na sua gaveta também? Quando fui comprar linha para a senhora ontem, faltava 2 cruzeiros do que a senhora tinha contado. O silêncio que se seguiu foi tenso como corda de viola. Papai e mamãe se entreolharam, e eu podia quase ver as engrenagens girando nas cabeças deles. 2 filhos com problemas de comportamento, dinheiro sumindo de casa. Não era difícil fazer a conexão. Meninos, disse papai, a voz perigosamente calma. Alguém quer me explicar por que anda faltando dinheiro nesta casa? Bastião e Cícero se entreolharam nervosos. Sabiam que estavam sendo acusados, mas não podiam se defender sem admitir culpa. Papai, disse Bastião, tentando soar indignado, o senhor está achando que a gente é ladrão? Estou achando é que dinheiro não some sozinho, replicou papai. E ultimamente vocês dois andam com uns comportamentos muito estranhos. Que comportamentos? Perguntou Cícero, mas a voz saiu mais aguda do que ele queria. Você sabe muito bem que comportamentos, Cícero. Desde aquela história do dinheiro que você negou ter pego, sua mãe anda desconfiada de você. E você, Bastião, desde que se meteu com mulher casada e trouxe vergonha para nossa família, também não está com moral muito limpa, não. Era exatamente isso que eu estava esperando. A desconfiança, uma vez plantada, cresceria sozinha como erva daninha. Dali em diante,
Qualquer coisa que sumisse na casa, qualquer problema que aparecesse, a culpa naturalmente cairia sobre eles. E realmente caiu. Nas semanas seguintes, sempre que alguma coisa desaparecia ou dava errado, os olhares se voltavam automaticamente para Bastião e Cícero. Quando a galinha da vizinha sumiu, ela veio reclamar olhando diretamente para eles. Quando Dona Maria perdeu a chave de casa, comentou alto na rua sobre esses meninos de hoje em dia que não prestam. O mais bonito era ver como eles começaram a se virar um contra o outro. Quando papai perguntava sobre alguma coisa que tinha sumido, cada um tentava jogar a culpa no outro. Eu não fui. Foi o Cícero que estava mexendo por aqui ontem. Mentira! Foi o Bastião que pediu dinheiro emprestado para mim semana passada. A cada acusação mútua, a credibilidade dos dois diminuía um pouco mais. E eu continuava sendo a filha exemplar, a menina estudiosa, a única em quem os pais podiam confiar. Mas o plano não. Estava completo ainda. Tinha conseguido manchar a reputação deles, criar desconfiança, diminuir o poder que tinham sobre mim. Mas ainda precisava de algo mais definitivo, mais permanente. A oportunidade para o golpe final chegou quando soube que Dona Lindalva, a moça rica que Cícero estava perseguindo, tinha se interessado por outro rapaz, o filho do fazendeiro da cidade vizinha. Cícero ainda não sabia, mas eu sim. E sabia também como usar essa informação para destruí-lo. Completamente. O plano era audacioso, arriscado, mas se desse certo, seria o fim definitivo do pesadelo que minha vida tinha se tornado. Era hora de apostar todas as fichas numa jogada só. Era hora de mostrar para eles que uma menina de 11 anos podia ser mais perigosa que qualquer homem crescido quando tinha a inteligência como arma e a raiva como combustível. A guerra estava chegando ao fim, e eu pretendia ser a única sobrevivente. 3 coisas: timing perfeito, uma mentira convincente e a vaidade cega de Cícero. A oportunidade surgiu quando descobri que Lindalva ia anunciar seu noivado com o filho do fazendeiro justamente no domingo da festa de Nossa Senhora do Rosário, a festa mais importante da cidade, onde toda a sociedade local estaria presente. Sabia que Cícero estava contando com aquela festa para se declarar para Lindalva. Ele tinha gastado todo o dinheiro que conseguiu roubar numa camisa nova e numa garrafa de brilhantina caríssima. Vivia se olhando no espelho, ensaiando o que ia dizer para ela, sonhando acordado com o casamento que nunca ia acontecer. Na quarta-feira antes da festa, plantei a última semente do meu plano. Procurei Cícero quando ele estava sozinho no quintal, cuidando dos porcos. Cícero, disse, fingindo estar nervosa. Preciso te contar uma coisa, mas você promete que não vai falar para ninguém que fui eu quem contou? Ele parou de jogar milho para os porcos e me olhou com interesse. Desde que nossa relação tinha mudado, ele ficava curioso sempre que eu me aproximava dele voluntariamente. Que foi, Benedita? É sobre a Lindalva. Ontem eu estava na casa da Dona Socorro, ajudando ela com uma costura quando ouvi a Lindalva conversando com as amigas no quintal. Vi os olhos dele se iluminarem. E o que ela falou? Ela disse... Fiz uma pausa dramática, como se estivesse hesitando. Ela disse que está esperando você fazer alguma coisa para... mostrar que é homem de verdade. Como assim? Ela falou que acha você bonito e tudo, mas que você parece muito menino ainda, muito certinho. Que os pais dela nunca vão aceitar um genro que não tem coragem nem de tomar uma decisão sem pedir permissão. Podia ver a indignação crescendo no rosto dele. Cícero sempre foi orgulhoso, e questionar sua masculinidade era como cutucar uma ferida aberta. Ela disse isso mesmo? Disse. E disse mais, que se você aparecesse na festa com alguma atitude de homem feito, mostrasse que não tem medo de nada nem de ninguém, ela consideraria namorar com você sério. Era tudo mentira, claro. Lindalva mal sabia que Cícero existia. Mas ele acreditou porque queria acreditar, porque a vaidade dele era maior que o bom senso. Que tipo de atitude? Perguntou. E eu podia ver as engrenagens girando na cabeça dele. Não sei ao certo, mas ela mencionou que gosta de homem que não tem medo de enfrentar os mais velhos quando precisa, que não fica pedindo permissão para tudo. Pronto. A armadilha estava armada. Agora era só esperar ele mesmo se enforcar nela. No domingo da festa, a cidade inteira estava em polvorosa.
As ruas tinham sido enfeitadas com bandeirolas coloridas, o coreto da praça estava decorado com flores, e as barraquinhas vendendo quentão e doces caseiros enchiam o ar com cheiros deliciosos. Toda a família estava arrumada com as melhores roupas, papai com o terno que só usava em casamento e enterro, mamãe com o vestido azul que ela mesma tinha costurado, e nós filhos todos engomadinhos como se fôssemos para uma audiência com o Papa. Cícero estava especialmente vaidoso, com a camisa nova, o cabelo lambuzado de brilhantina e um perfume tão forte que dava para sentir de longe. Ele mal conseguia ficar parado, sempre olhando ao redor, procurando Lindalva na multidão. A oportunidade que eu estava esperando chegou quando seu Raimundo, o dono da venda, começou a distribuir cachaça gratuita para os homens da cidade. Era a tradição da festa. Os comerciantes ofereciam bebida para mostrar prosperidade e ganhar prestígio social. Papai, como sempre, se juntou ao grupo de homens que ficava debaixo da árvore grande, conversando sobre política e bebendo. Bastião, ainda meio mal visto por causa dos escândalos recentes, ficou meio afastado do grupo, mas também estava bebendo. E Cícero, ansioso e nervoso por causa da Lindalva, começou a beber mais do que o costume. Era exatamente o que eu estava esperando. Quando vi que ele já estava meio embriagado, me aproximei dele fingindo preocupação de irmã. Cícero, você não acha melhor maneirar na bebida? Daqui a pouco a Lindalva vai chegar e você quer estar apresentável, não quer? Eu estou ótimo, respondeu ele, as palavras já meio atrapalhadas. E a Lindalva vai ver que tipo de homem eu sou. Que tipo de homem é você? Perguntei fingindo inocência. O tipo que não fica pedindo permissão para ninguém. O tipo que fala o que pensa na cara de qualquer um. Perfeito. A cachaça estava fazendo o trabalho que eu esperava. Agora precisava apenas direcionar a raiva dele para o alvo certo. É mesmo? Então por que você nunca falou nada para o papai sobre a forma que ele trata a gente em casa? Cícero me olhou confuso. Como assim? Ah, deixa pra lá. Você não vai entender. Não, fala. Como assim a forma que papai trata a gente? É que, bem, fingi hesitar. Às vezes acho que papai é muito severo, sabe? Principalmente com você. Sempre desconfiando, sempre achando que você fez alguma coisa errada. Se você fosse realmente homem feito como diz ser, não deixava ele te humilhar na frente de todo mundo. Vi a embriaguez se misturar com a indignação no rosto dele. Eu não deixo ninguém me humilhar. Deixa sim. Semana passada mesmo, quando o papai te acusou de ter roubado dinheiro na frente de todo mundo, você ficou quieto que nem menino levando bronca. Eu expliquei que não tinha sido eu. Explicou baixinho, pedindo desculpa. Homem de verdade teria enfrentado ele, teria falado que não aceita ser tratado como ladrão. Podia ver a raiva crescendo nos olhos dele, alimentada pela cachaça e pela frustração acumulada. Era a hora do golpe final. Mas deixa pra lá, Cícero. Talvez a Lindalva esteja certa mesmo. Talvez você seja novo demais para ser tratado como homem. Foi como acender um barril de pólvora. Cícero jogou o copo de cachaça no chão com força, estilhaçando o vidro, e gritou bem alto. Eu não sou menino! Eu sou homem! O grito foi tão alto que várias pessoas viraram para olhar, incluindo o papai, que parou a conversa e veio na nossa direção com cara de poucos amigos. Que gritaria é essa, Cícero? Era o momento que eu estava esperando. O palco estava montado, a plateia estava presente e o ator principal estava no ponto exato de embriaguez que eu precisava. Nada não, papai. Tentei intervir, fingindo tentar acalmar a situação. O Cícero só estava. Eu estava falando que estou cansado, gritou Cícero, interrompendo. A cachaça tinha soltado completamente a língua dele. Cansado de ser tratado como moleque, cansado de você ficar me acusando de tudo, cansado de você sempre achar que eu sou ladrão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Toda a festa parou para olhar para nossa família. Papai ficou vermelho de raiva e vergonha. Ser desrespeitado pelo filho na frente de toda a cidade era a maior humilhação que um homem podia passar naquela época. Você está bêbado, disse papai, a voz baixa e perigosa. Estou mesmo, gritou Cícero. E daí, e você vai fazer? Vai me bater na frente de todo mundo? Vai mostrar para toda a cidade que tipo de pai você é? Era perfeito. Melhor do que eu tinha imaginado. Cícero estava se destruindo sozinho e eu nem precisava fazer mais nada.
Papai olhou ao redor, viu todas as pessoas observando, medindo cada palavra sua, cada movimento. Numa cidade pequena, a reputação de um homem era tudo que ele tinha. Ser desrespeitado pelo próprio filho em público era como assinar sua própria sentença de morte social. Você vai se arrepender disso, disse papai, a voz tremendo de raiva contida. Vou nada. Cícero estava completamente fora de si agora. Você é que vai se arrepender de me tratar como lixo. Eu trabalho, eu ajudo em casa, eu faço tudo certo, e você só sabe me acusar e me humilhar. Foi quando Lindalva chegou na festa com a família dela. Chegou bem na hora de ver Cícero bêbado, gritando com o próprio pai, fazendo o maior escândalo da história da festa de Nossa Senhora do Rosário. O olhar de nojo que ela fez quando viu a cena foi visível para todo mundo. E quando ele a viu e tentou se aproximar cambaleando, ela virou as costas e foi falar com o noivo dela, o filho do fazendeiro que tinha chegado junto com ela. A humilhação de Cícero estava completa. Em 15 minutos, ele tinha destruído sua reputação, perdido o respeito do pai, escandalizado a cidade inteira e, ainda por cima, perdido a moça que estava cortejando. Mas o melhor ainda estava por vir. Benedita, ele disse, me encurralando no quintal quando eu estava sozinha. Você me enganou ontem. Como assim? Perguntei, fingindo inocência. Aquela história da Lindalva. Você inventou tudo, não foi? Não sei do que você está falando. Sabe sim. E sabe mais uma coisa? Você pode ter conseguido me ferrar ontem, mas isso não vai ficar assim. Você vai pagar por ter me feito de trouxa. Mas a ameaça dele soou vazia, desesperada, porque nós dois sabíamos que ele não tinha mais poder, nenhum sobre mim. Depois do vexame da festa, papai tinha perdido completamente a paciência com ele. Cícero estava de castigo indefinido, proibido de sair de casa, exceto para ir à igreja, e sendo vigiado como um criminoso. Bastião também não estava em situação muito melhor. Depois do segundo escândalo com mulher casada, ele tinha se tornado persona non grata na cidade. As portas se fecharam para ele. O emprego na usina ficou ameaçado, e papai vivia falando que estava pensando em mandá-lo embora de casa para ele aprender a ser homem longe daqui. O mais bonito era ver como a dinâmica da casa tinha mudado completamente. Antes, eles eram os filhos homens, os importantes, os que tinham palavra. Agora eram os problemas da família, os que traziam vergonha, os que não podiam ser confiados com nada. E eu? Eu tinha me tornado a filha exemplar por contraste. Pelo menos a Benedita nunca nos deu trabalho. Mamãe vivia repetindo. Pelo menos ela honra o nome da família. Mas eu sabia que ainda não estava segura completamente. Homens desesperados são perigosos, especialmente quando não têm mais nada a perder. E foi exatamente isso que aconteceu numa noite de lua nova, 3 semanas depois da festa. Eu estava dormindo quando senti uma mão tampando minha boca. Acordei assustada e vi Bastião inclinado sobre mim, os olhos brilhando com uma raiva que nunca tinha visto antes. Shhh, ele sussurrou. Não faz barulho. A gente precisa conversar. Me puxou da cama e me arrastou para fora de casa, para o terreiro dos fundos, onde ninguém podia nos ouvir. Cícero estava lá esperando, e pela cara que os dois estavam fazendo, sabia que tinha chegado a hora do acerto de contas. Você pensou que era muito esperta, não foi? Disse Bastião, me empurrando contra a parede do galinheiro. Pensou que podia brincar com a gente e sair limpa. Não sei do que vocês estão falando, tentei dizer, mas minha voz estava tremendo. Sabemos sim, disse Cícero. Sabemos que foi você que espalhou as fofocas sobre o Bastião. Sabemos que foi você que armou para eu fazer aquela cena na festa. Você nos ferrou de propósito. Eles estavam certos, claro, mas nunca ia admitir. Vocês estão loucos. Eu não tenho culpa se vocês... Não consegui terminar a frase porque Bastião me deu um tapa no rosto que fez minha cabeça girar. Cala a boca. Você sabe muito bem o que fez. E agora vai pagar por isso. Vai pagar caro, concordou Cícero, e vi que ele estava segurando uma corda. A gente pensou muito sobre como te ensinar uma lição que você nunca vai esquecer. O medo que senti naquele momento foi diferente de todos os outros.
Antes, eles me machucavam, mas sempre com cuidado, para não deixar marcas, sempre fingindo que era brincadeira de irmão. Mas agora tinha ódio nos olhos deles, sede de vingança. Agora eles queriam me destruir de verdade. Por favor, comecei a chorar. Eu não fiz nada. Eu juro que não fiz nada. Mentirosa, disse Bastião, pegando a corda das mãos do Cícero. Mas não se preocupa. Depois de hoje você nunca mais vai conseguir mentir para ninguém. Foi quando entendi que eles estavam planejando me matar. A corda não era para me amarrar, era para me enforcar. Eles iam acabar comigo e inventar alguma história sobre acidente ou suicídio. Em lugar pequeno como o nosso, onde meninas se matavam por desgosto de amor, ninguém questionaria muito. Vocês estão loucos, gritei, tentando correr, mas Cícero me agarrou pelos cabelos. Loucos somos nós que deixamos uma moleque de 11 anos fazer a gente de palhaço, disse ele, me puxando de volta. Mas isso acaba hoje. Foi quando ouvi um barulho vindo da casa. Passos no terreiro da frente. Vozes. Alguém tinha acordado. Merda! Murmurou Bastião. Alguém acordou. Benedita! Era a voz de mamãe chamando. Benedita, onde você está? Aqui, mamãe! Gritei com toda a força que tinha. Aqui! Bastião tentou tampar minha boca de novo, mas já era tarde. Ouvi mais vozes, mais passos. A família inteira estava acordando. Socorro! Gritei de novo. Me ajudem! Em poucos segundos, papai apareceu correndo no terreiro dos fundos, seguido por mamãe e pelos meninos pequenos. A cena que encontraram foi inegável. Eu no chão, chorando, com marcas de tapa no rosto, e os dois segurando uma corda. Que diabos está acontecendo aqui? Gritou papai, a voz carregada de uma fúria que nunca tinha visto antes. Nada, papai, tentou explicar Bastião, escondendo a corda atrás das costas. A gente só estava... Eles queriam me enforcar, gritei, antes que pudessem inventar alguma mentira. Eles disseram que iam me matar. O silêncio que se seguiu foi como o silêncio antes do fim do mundo. Papai olhou para a corda que Cícero ainda estava segurando. Olhou para as marcas no meu rosto, olhou para os 2 filhos que tinham virado estranhos para ele. Enforcar? Repetiu ele, a voz baixa e perigosa. Papai, não é isso. Que você está pensando? Tentou explicar Cícero. A gente só queria dar um susto nela porque... Por que o quê? Explodiu papai. Por que motivo vocês queriam enforcar a própria irmã? Ela nos prejudicou, papai, disse Bastião, tentando soar convincente. Ela que espalhou as fofocas sobre mim. Ela que fez o Cícero beber demais na festa. E isso dá direito de matar ela? Gritou papai. Isso dá direito de tocar a mão na própria irmã? Mamãe se ajoelhou ao meu lado, me abraçando e chorando. Meus filhos, ela repetia. Meus próprios filhos querendo matar minha menina. Foi aí que tomei a decisão mais arriscada da minha vida. Era agora ou nunca. Se não contasse a verdade toda naquele momento, nunca mais teria outra oportunidade. Papai, disse, a voz ainda tremendo, mas determinada. Tem mais coisa que o senhor precisa saber. Que mais coisa? Respirei fundo, olhei nos olhos dos meus 2 torturadores e finalmente quebrei o silêncio que me sufocava. Há meses. Eles fazem coisas comigo, papai. Coisas que irmão não pode fazer com irmã. Há meses. E sempre diziam que se eu contasse, ninguém ia acreditar. O que se seguiu foi o momento mais tenso da minha vida. Por alguns segundos que pareceram eternos, todo mundo ficou imóvel, processando o que eu tinha acabado de falar. Podia ver o horror crescendo no rosto de mamãe, a incredulidade se transformando em compreensão nos olhos de papai. Mentira! Gritou Bastião. Ela está inventando para se vingar da gente. É mentira mesmo, concordou Cícero. Ela que bolou esse plano todo para nos ferrar. Mas suas negações soaram desesperadas demais, culpadas demais. E papai não era bobo. Ele juntou as peças, o comportamento estranho deles nos últimos meses, minha mudança de personalidade, a tentativa de me matar quando descobriram que eu tinha virado o jogo contra eles. Saiam da minha vista, disse papai, a voz baixa mas carregada de uma autoridade final. Saiam da minha vista antes que eu faça alguma coisa que vou me arrepender. Papai, tentou Bastião. Saiam, rugiu papai,
E pela primeira vez na vida, vi meus irmãos recuarem de verdadeiro medo dele. Eles saíram correndo para a casa, e eu fiquei ali no terreiro, abraçada com mamãe, finalmente livre para chorar todas as lágrimas que tinha guardado por tanto tempo. A guerra tinha acabado, e finalmente eu tinha vencido. Raio que parte uma árvore ao meio e nunca mais ela fica inteira. Papai não dormiu o resto da noite. Ficou sentado na varanda, fumando cigarro atrás de cigarro, olhando para o nada, tentando processar que os filhos que ele criou, que ele amava, eram capazes de fazer uma maldade daquele tamanho com a própria irmã. Mamãe também não pregou o olho. Ficou comigo, me abraçando, chorando baixinho, pedindo perdão por não ter percebido, por não ter me protegido. Como eu não vi minha filha? Ela repetia. Como uma mãe não percebe que estão maltratando sua própria criança? Eu não soube o que responder porque também não entendia. Como uma família inteira pode viver na mesma casa e não ver o inferno que está acontecendo bem debaixo do próprio nariz? Como o mal pode se disfarçar tão bem que engana até quem mais deveria estar atento? Quando o sol nasceu, papai tomou a decisão que mudaria tudo. Entrou no quarto onde Bastião e Cícero fingiam dormir e disse, sem rodeios, vocês têm 1 hora para arrumar suas coisas e sair desta casa. Não quero mais ver a cara de vocês aqui. Papai, pelo amor de Deus, suplicou Bastião. Onde que a gente vai ficar? Isso é problema de vocês. Deviam ter pensado nisso antes de levantar a mão para sua irmã. Mas papai, tentou Cícero, não tem mais nada. Vocês perderam o direito de me chamar de pai quando tentaram matar minha filha. Agora saiam antes que eu perca a paciência e faça com vocês o que vocês queriam fazer com ela. E assim foi. Em menos de 2 horas, meus 2 algozes estavam saindo pela porteira da nossa casa, cada um com uma trouxa de roupa nas costas e cara de quem não sabia para onde ir. Bastião tentou olhar para trás uma última vez, talvez esperando que papai mudasse de ideia, mas papai virou as costas e entrou em casa sem olhar para eles. Nunca mais os vi. Os dias que se seguiram foram estranhos, como se a casa tivesse ficado maior e menor ao mesmo tempo. Maior porque não tinha mais. Aquela tensão constante, aquele medo de ficar sozinha com eles, aquela sensação de estar sendo caçada dentro da própria casa. Menor porque éramos só eu, papai, mamãe e os meninos pequenos, uma família que tinha perdido 2 membros de uma vez só. A cidade inteira ficou sabendo do que tinha acontecido, claro. Em lugar pequeno, segredo dura menos que gelo no sol. Mas a versão que chegou aos ouvidos da vizinhança foi editada. Os meninos da Conceição foram expulsos de casa por terem desrespeitado o pai e maltratado a irmã. Papai e mamãe nunca contaram os detalhes mais sórdidos para ninguém, e eu também mantive a boca fechada. Algumas verdades são pesadas demais para serem carregadas pela comunidade inteira. O que me surpreendeu foi a reação das pessoas. Em vez de julgar nossa família pelo que tinha acontecido, a maioria demonstrou apoio. Seu Damião fez certo. Ouvi Dona Carmen falando para a mamãe. Filho que levanta a mão para a irmã não presta mesmo. Melhor longe. De casa, seu Raimundo da venda até ofereceu trabalho extra para papai. Sei que deve estar difícil sem os 2 rapazes ajudando em casa, ele disse. Se precisar de umas horas extras no armazém, estou aqui. Foi aí que entendi uma coisa importante sobre comunidade. Quando você faz a coisa certa, mesmo que seja dolorosa, as pessoas reconhecem e respeitam. Papai tinha escolhido proteger a filha em vez de proteger os filhos. Tinha escolhido a justiça em vez da conveniência. E isso lhe deu uma autoridade moral que ele nunca tinha tido antes. Comigo, a mudança foi ainda mais profunda. Não era só o alívio de estar livre deles. Era uma transformação completa de quem eu era. Aquela menina assustada, sempre olhando por cima do ombro, sempre tentando se fazer invisível, tinha morrido naquela madrugada. No lugar dela, nasceu uma Benedita nova, mais forte, mais confiante, mais consciente do próprio poder. Porque eu tinha descoberto algo revolucionário para uma menina de 11 anos. Eu tinha poder. Poder de observar, de planejar, de usar palavras como armas, de transformar minha própria situação quando ninguém mais podia ou queria me ajudar. Tinha aprendido que vítima não era um estado permanente. Era só uma condição temporária que podia ser mudada com inteligência
e determinação. Na escola, Dona Josefa notou a mudança imediatamente. Benedita, ela disse um dia depois da aula, você está diferente, mais presente, como se tivesse acordado de um sonho. Longo. Acho que foi isso mesmo, Dona Josefa, respondi. Acho que eu estava dormindo e agora acordei. Foi nessa época que ela me deu o presente que mudaria minha vida para sempre. Um caderno novo, de capa dura, com folhas em branco esperando para serem preenchidas. Para você escrever suas histórias, ela disse, porque uma menina que passou pelo que você passou e saiu vitoriosa tem histórias que o mundo precisa ouvir. Que histórias, Dona Josefa? As histórias de como uma pessoa pode se transformar de vítima em heroína da própria vida. As histórias de como a inteligência pode vencer a força bruta. As histórias de como uma menina de 11 anos pode derrotar 2 homens crescidos usando apenas a cabeça. Ela sabia, não dos detalhes, não das partes mais dolorosas, mas sabia que eu tinha lutado uma guerra e vencido, e estava me dando as ferramentas para transformar essa vitória em algo maior. Comecei a escrever naquela mesma noite. Primeiro, eram só frases soltas, pedaços de memórias, palavras tentando dar forma à dor e à raiva e à vitória. Mas aos poucos foram virando histórias completas, relatos detalhados de tudo que tinha vivido. E enquanto escrevia, fui entendendo coisas que não tinha entendido na época. Como o abuso nunca é sobre desejo, é sobre poder. Como homens fracos tentam se sentir fortes, humilhando quem é mais vulnerável. Como o silêncio das vítimas é sempre usado como arma pelos agressores. Como a sociedade prefere fingir que essas coisas não acontecem a enfrentar a verdade incômoda. Mas também entendi coisas mais esperançosas. Como a inteligência pode ser mais poderosa que a força física. Como observar e planejar pode derrotar impulso e violência. Como uma pessoa determinada pode mudar sua própria sorte, mesmo quando parece impossível. Os anos que se seguiram foram de reconstrução e crescimento. Papai trabalhou dobrado para compensar a perda dos 2 filhos que ajudavam na renda da casa. Mamãe assumiu. Mais costuras? Ficava até tarde da noite na máquina de costura para dar conta dos pedidos. E eu me tornei não só a filha que eles podiam orgulhar, mas também uma ajudante real nas tarefas da casa. Antônio e Francisco cresceram sem a influência negativa dos irmãos mais velhos e se tornaram homens bons, respeitosos, trabalhadores. João, que era muito pequeno quando tudo aconteceu, nem chegou a entender direito o que tinha se passado. Para ele, sempre fomos uma família de 6, não de 8. Quando fiz 15 anos, Dona Josefa me deu outra oportunidade que mudou minha vida. Uma bolsa para estudar na Escola Normal de Recife. Você tem talento para ensinar, ela disse. E meninas como você fazem falta nas escolas. Professoras que sabem o que é sofrer, mas que também sabem o que é vencer. Papai e mamãe, que antes talvez não teriam deixado a filha única ir estudar longe, agora apoiaram completamente a decisão. Vai, minha filha, disse mamãe. Vai estudar, vai ser alguém na vida. Você merece tudo de bom que puder conquistar. E assim, aos 15 anos, parti para Recife com meu caderno de histórias e uma determinação de ferro. Ia estudar, ia me formar professora, ia ensinar outras meninas que elas também podiam ser heroínas das próprias vidas. Durante os anos de estudo, nunca mais tive notícias de Bastião e Cícero. Às vezes me perguntava se eles tinham mudado, se tinham aprendido alguma coisa, se tinham se arrependido. Outras vezes, torcia para que tivessem encontrado o que mereciam, a solidão de quem escolhe o mal e perde tudo o que importa. Me formei com as melhores notas da turma e voltei para o interior como professora. Não para Garanhuns. As memórias lá ainda eram pesadas demais, mas para uma cidadezinha próxima, onde podia começar uma vida nova, completa. Foi lá que conheci Severino, um homem bom, trabalhador, que me amou com a paciência e o respeito que eu precisava para cicatrizar completamente as feridas do passado. Nos casamos, tivemos 3 filhos, 2 meninos e uma menina, e criei todos eles com muito amor, mas também com muita atenção aos sinais de que alguém pudesse estar machucando eles. Felizmente, nunca precisei usar as lições que aprendi sobre como derrotar monstros. Meus filhos cresceram em segurança,
protegidos, amados. E quando minha filha fez 11 anos, a idade que eu tinha quando tudo começou, eu me sentei com ela e contei, de forma apropriada para a idade, que existem pessoas más no mundo que tentam machucar crianças, mas que ela sempre podia confiar em mim, sempre podia contar comigo, sempre seria acreditada e protegida. Hoje, aos 79 anos, olho para trás e vejo uma vida que, apesar de ter começado com tanto sofrimento, foi plena, feliz, vitoriosa. Vejo netos e bisnetos crescendo em famílias amorosas. Vejo o legado de força e determinação que consegui passar para eles. Mas mais importante, vejo que a menina de 11 anos que um dia foi vítima conseguiu se transformar na mulher de 79 que hoje conta essa história para vocês. Não como um lamento, mas como um testemunho de que é possível sobreviver, é possível vencer, é possível transformar a dor mais profunda em força para ajudar outros. Se você chegou até aqui comigo nessa jornada, eu quero te agradecer do fundo do coração. Contar essa história não foi fácil, reviver essas memórias não foi simples, mas foi necessário. Porque enquanto houver crianças sofrendo em silêncio, enquanto houver pessoas achando que são fracas demais para reagir, enquanto houver gente acreditando que vítima é destino e não apenas uma condição temporária, histórias como a minha precisam ser contadas. Sua inscrição neste canal não é só um gesto de apoio, é uma declaração de que você acredita no poder das histórias de mulheres como eu, que você valoriza a força que nasce da dor superada, que você quer fazer parte de uma comunidade que transforma sofrimento em sabedoria. E se essa história tocou seu coração, se ela te fez refletir ou te deu força para enfrentar suas próprias batalhas, deixa um comentário contando para mim. Conta sua história, compartilha sua força, porque juntas somos mais poderosas do que qualquer monstro que tentar nos derrubar. Lembra sempre, você pode ter sido vítima, mas não precisa continuar sendo. Você pode ter sofrido, mas não precisa deixar que o sofrimento defina quem você é. E, principalmente, você é mais forte, mais inteligente e mais capaz do que imagina. Só precisa descobrir isso e usar a seu favor. Que Deus abençoe cada um de vocês e que minha história seja uma luz para quem ainda está lutando no escuro. A vitória é possível. Eu sou a prova viva disso.